Saúdo os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João, no capítulo 2. Nós estávamos falando, meditando, nos Salmos, e nós já tínhamos conversado que íamos falar os 5 primeiros Salmos, e depois nós íamos passar por um dos Evangelhos. E nós acabamos falando 6 ainda, 6, até o Salmo 6. E agora nós vamos então ter mais agora uma sequência, mas no Evangelho de João. Não vai ser 6, eu acredito que vão ser 4, no máximo 5, viu? E aí depois nós vamos lá para Êxodo, porque tudo isso vai nos ajudando a aproveitar o ano, para uma leitura mais panorâmica dos textos bíblicos. E na medida que Deus permitir, nós vamos voltando na sequência da onde paramos nos demais textos. Pois bem, acompanhe por favor a leitura. Evangelho de João, capítulo 2. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os discípulos, seus discípulos, creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ficaram ali não muitos dias. Desceram para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que Deus seja louvado pela sua palavra, nós possamos entendê-la, compreendê-la, que Ele abra nossas mentes, nossos corações, para que a gente possa absolver os ensinamentos do Senhor. E não só sermos transformados pela sua palavra, ser impactados, desafiados nessa noite, não só ser desafiado, não ser só impactado, mas ser transformados para uma vida prática daquilo que Deus nos apresenta nas Escrituras Sagradas. Amém? Pois bem, meus irmãos, se tem uma coisa que nós aprendemos desde pequeno, principalmente aqui no Brasil, é a falar, Desde pequeno nós somos estimulados, desde de bebezinho nós somos estimulados a falar. Nós não somos estimulados a ouvir, nós somos estimulados a falar, Fala papai, fala mamãe. Então nós somos
instigados desde pequenos a falar. Talvez deve ser por essa razão que nós temos, em geral, temos dificuldade de ouvir, temos dificuldade de prestar atenção. Na verdade, o que tem existido nos nossos dias são monólogos, não é mesmo? Você está falando e eu já estou doido para falar também. Não estou nem escutando o que você está falando. E você fala o que você quer, eu ouço o que eu quero e retruco ou falo o que eu quero. Não há uma troca. Ninguém está atento para poder perceber. A gente tem que ter muito cuidado se a gente não está vivendo no monólogo. A gente só quer que as pessoas ouçam o que a gente fala, né? Mas as escrituras estão recheadas de orientações para que nós possamos ouvir a Deus, ouvir a palavra do Senhor. Então, nas escrituras nós vemos Deus, né, o nosso Criador, incentivando o seu povo a prestar a devida atenção às suas orientações. E exaustivamente Deus adverte seus filhos quanto à importância de ouvir a sua voz e obedecer às suas instruções. Aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam, experimentam não apenas breves e superficiais momentos de alegria ou momentos alegres, mas sim provam, desfrutam de uma felicidade intensa e duradoura. Por isso Deus insiste que nós possamos ouvir, seu povo ouça, e ouvir é algo muito mais profundo, né? No Antigo Testamento Deus ensina que o sucesso ou o fracasso dos seus servos dependia do ouvir as suas instruções. Lá em Deuteronômio 28, verso 2 diz o seguinte: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí, gente, é listado uma sequência de bênçãos. Serás bendito ao plantar, ao colher, em casa, em todos os lugares. A bênção do Senhor está sobre aqueles que, ouvindo a Ele, né, vivendo aquilo que está ouvindo, vão prosperar em todas as coisas, vão ser abençoados de maneira extraordinária. Deus sempre ensinou isso, né? Agora, o significado de ouvir, como eu estava dizendo, ele é mais profundo. O que é apresentado aqui é muito além da capacidade de perceber o som das coisas pelo sentido da audição. Ouvir é escutar, compreender a mensagem e responder às suas implicações. Responder aquilo que ela nos evoca. E aí é bom a gente lembrar do discurso que Pedro faz lá em Atos 2. E as pessoas, quando ouvem ele falando, esse Jesus que foi crucificado, ele é o Filho de Deus, mas ele ressuscitou, nós somos testemunhas disso. E vocês precisam se arrepender pelo que fez, para se salvar dessa geração pecadora, perdida. E as pessoas, ao ouvir aquilo, falam assim: e agora, o que nós devemos fazer para que nós sejamos salvos? O que nós agora devemos fazer para que essas coisas não caiam sobre nós? Essa condenação caia sobre nós? Há uma resposta do ouvinte, provocada pela palavra de Deus. Porque quando se ouve a palavra de Deus, quando nós não estamos apenas na questão do barulho, né, discernir a questão do som, mas aquilo entra no nosso coração, nós estamos atentos, isso tem transformações profundas na nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela transforma as nossas vidas, mas nós precisamos ouvir. Então, caminhar com o Senhor Jesus é estar com Ele. Manter esse relacionamento com Ele implica em ouvir, em realizar integralmente, dia após dia, suas orientações, sem tirar e nem acrescentar nada. Porque se só ouvimos e fazemos aquilo que desejamos, não estamos ouvindo e nem fazendo o que Ele requer de nós. Há um engano aqui. Ou a gente obedece de maneira integral, ou nós não obedecemos. Não tem meio termo. Antes nossa disposição é fazer apenas, ou se antes a nossa disposição é fazer apenas o que nos é conveniente, então não somos ouvintes da palavra do Senhor.
Isso significa que não o consideramos e muito menos estamos em sua companhia, porque nós só fazemos aquilo que é conveniente para nós. Quando chegam as coisas difíceis, quando nós temos que negar a nós mesmos, quando nós temos que renunciar a uma série de questões, aí o negócio não é bem assim. E aí nós estamos cheios de decisões e de posturas que revelam quem é o Senhor da nossa vida. Porque quando eu não me curvo diante do senhorio de Cristo, é porque alguém já assumiu o lugar de Jesus no meu coração. Sempre vai ser assim, gente. Ou estamos vivendo uma idolatria, aonde outras coisas assumem o lugar do nosso coração, ou de fato nós ouvimos o Senhor, porque não podemos ouvi-lo apenas de forma parcial. Se estamos de forma parcial, significa que nós não estamos ouvindo, e nós não podemos permanecer nesse engano. Não estamos em sua companhia. Agora, como tem sido o seu relacionamento com o Senhor? Um relacionamento de ouvir de forma seletiva ou plena, total, de se sujeitar às suas ordens? Você escolhe o que quer ouvir e fazer, ou cuida para obedecê-lo de forma absoluta? Pensa, reflita. No verso 5, vemos Maria orientando os garçons da festa a agirem da seguinte forma: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. A dica é muito clara: fazer tudo. Tudo o quê? Tudo o que ele vos disser. Tudo. Não é algo parcial, não é algo fracionado, é de entrega total. Bom, esse texto ele menciona aí os 3 dias no verso primeiro. 3 dias depois do quê? Depois de Jesus ter ganhado 2 discípulos, André e Natanael. Aí então ele já está agora aqui no casamento em Caná da Galileia. Também pode ser que depois dessa conversão, desse encontro aí com Natanael, com André e Natanael, levou-se um tempo também a chegar, para chegar, né, saindo de Nazaré até Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Maria já estava lá, a mãe de Jesus já estava lá. Isso indica para nós que provavelmente são familiares de Jesus que estavam se casando. E Jesus não entra nessa festa de penetra, né? Jesus entra nessa festa com seus discípulos porque ele é convidado. O texto está dizendo que ele foi convidado. E às vezes a gente convida uma série de coisas, de pessoas para estar no nosso meio, na nossa vida, no nosso casamento, mas nós não convidamos a Cristo. Esse é o principal, o convidado mais ilustre que deve ser para todos nós, né? Então esse casamento já começou bem, tem um convidado máximo aqui, Jesus está aí, né? Então, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Olha o que acontece aqui. Jesus imediatamente então vai responder a ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus foi rude com Maria, com a sua mãe? Não. Esse na verdade era uma maneira de se tratar. Mulher, é diferente do que nós entendemos. Aliás, a nossa cultura é uma cultura do milindro. Se você falar a verdade para as pessoas, toda verdade tem que ser dita com amor, né? Claro, gente. Não tira isso não. Mas as pessoas não gostam de ouvir a franqueza na nossa sociedade. Vocês já viram isso? É melhor uma mentira, né? Uma camuflagem, do que uma conversa franca. Por que a conversa franca? Franca, não franca, mas franca está aqui. É algo que ofende as pessoas, muitas das vezes. Ofende. Mulher, que tem eu contigo? Não é chegada a minha hora. Gente, esse é um ponto importante. Porque
o catolicismo romano vai, ao longo da história, né, dar um status para Maria, a mãe de Jesus, que não existe nas Escrituras. Maria é bem-aventurada, é bendita entre todas as mulheres. O anjo já fala disso, porque ela é um ser especial, sim, é uma mulher de de um naipe, né? Uma mulher que tinha mesmo o coração na obra de Deus, que guardava o Senhor, o cumprimento das coisas de Deus. Era uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Mas como todas as outras também mulheres na história. No entanto, Deus a escolhe, mas Deus a escolhe não porque ela tem algo a oferecer para Deus. Não, porque Deus aprove assim fazer. E estabelecer que ela fosse a mulher mais bendita entre todas as mulheres, mas entre as mulheres. Isso num patamar humano, terreno, não espiritual. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Não tem outro caminho. Não é nenhum santo, não é Paulo, não é Apolo, não é Maria, não é Ana. É Jesus. Somente Jesus. E Paulo vai afirmar isso. Não existe nenhum mediador entre Deus e o homem que não seja Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse texto mostra para nós que Jesus, ele coloca a sua fala para trazer ordem às coisas. Ele agora começa o seu ministério. Talvez ela, preocupada com a vergonha que de repente os familiares iriam passar por falta de vinho no banquete, no casamento, porque esse era uma questão cultural. O dono da festa, né, não podia deixar faltar vinho para os convidados, porque deixar faltar vinhos para os convidados era desrespeito com as pessoas, era desleixo é você não programar direito para poder receber, aconchegar as pessoas que passavam uma semana às vezes festando. Então isso era algo muito ofensivo para os familiares, não só para o noivo, mas por toda a família. Manchava a família. Então era uma preocupação legítima dela, né? Só que Jesus está orientando o seguinte: calma, que essa é uma área que diz respeito ao Pai. Porque ainda, olha o que ele diz aí, porque ainda, ele diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E essa hora é a hora que Deus o estabelece. É que Deus o coloca em situação para que, de fato, ele iniciasse o seu ministério de forma plena. Então não era Maria que ia dar essa apressada em Jesus. Então, que ela recuasse e deixasse que Deus sabe o que faz. Nós vamos ainda conversar um pouco mais sobre isso. E tem outros personagens que a gente pode lembrar também, que quer, muitas das vezes, colocar o carro na frente dos bois, né? Ao invés de servo, quer mandar em Jesus. Ao invés de servi-lo, quer dar ordem para ele, né? Mas Jesus vai pôr ordem nessas questões aqui. E ela então fala com os serventes, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Ela não está falando por serventes deixarem de servir, deixarem de obedecer os seus patrões, se eles eram contratados ou se eles tinham, se eram mesmo ali serviçais daquela casa. O fato é que eles eram servos, né? O original é servos, né? Doulos, é diáconos, na verdade. O texto em grego é diáconos, né? Que significa aquele que serve. Então eles eram serventes mesmo, pessoas que estavam à disposição para servir, para lavar o pé dos convidados, não tá aí as talhas com água, e eles faziam isso. Então era servos. Então ela não está dizendo que eles não devam fazer o serviço de um servo, né? E aí hoje até o Yasser estava citando uma questão dessa, né? E é assim,
Aquele que é servo continua servindo. Não é porque agora aceitou a Cristo, tem uma vida com Jesus, tem um nome escrito no livro da vida, agora não serve mais as pessoas. É servo o tempo todo. Toda pessoa que começa a achar que, né, merece mais do que os outros, deixou de ser servo. Deixou de entender o que é a vida cristã. E mesmo se for na empresa, onde tiver, trabalhar de forma digna, honesta, porque fazendo o seu papel no que tem que fazer, glorifica o nome do Senhor. Muito mais agora, porque conhece a Cristo, serve os outros com muito mais excelência, com muito mais dedicação. E se Deus quiser tirar do status de um escravo e colocar como status de um governador, Ele vai fazer. Mas isso é Ele que faz. Porque a natureza e o comportamento daqueles que estão em Cristo continua de servos. Não muda. São chamados a servir, continuar servindo os seus patrões, as empresas, os lugares que estão, mas agora com uma dedicação muito maior, porque agora pertence a Cristo e Cristo está, né, habita em cada um de nós por meio do seu Santo Espírito. Bom, então estavam ali as 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações de e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes diz: enchei de água as talhas. Ó, o que vai acontecer aqui? O texto está querendo nos mostrar o seguinte, que a velha ordem, né, sobre o ritualismo da religião judaica, seria substituída agora pela graça, pela nova lei, né, a nova aliança, que é feita no sangue de Jesus Cristo. Então o significado desse texto é dizendo isso, que aqueles que estão com Cristo, aqueles que estão sem Cristo, que estão vivendo, igual ali no caso, vivendo dentro do formato daquela religião, passam por todos aqueles rituais que não tem como purificar. Mas Jesus, Ele vai transformar toda essa questão do cerimonialismo agora para uma liberdade, para uma vida de intimidade, agora para uma vida de entrada plena na presença do Senhor através do seu sangue, através do seu sacrifício. E o que Ele faz é superior a tudo aquilo que o homem conseguiu fazer. Eles provam do vinho agora, que era água, e Jesus transforma em vinho e fala assim: mas geralmente é o vinho melhor que serve no início. O mais ruim deixa para o final. É o melhor porque está todo mundo sóbrio, dá para você provar, né, degustar, e falou: rapaz, tá bacana. E o vinho é isso. É um convite à alegria para que os convidados venham se alegrar com o noivo, com aquele momento maravilhoso. Então simboliza essa alegria, né? Essa festa. E aí os convidados lúcidos, né, quando chegam, vão provando de um vinho bom. Depois que já está mais para lá do que para cá, aí solta um vinho mais inferior, né? Sei que a turma toma esse vinho feito, né, certamente com maior esforço, comprado com maior esforço para ser o melhor, e dá para o povo, mas a hora que Jesus toca, a hora que Jesus ordena, o que o homem faz praticamente não é nada. Se torna o segundo, porque o que ele faz é melhor. A obra do Senhor é muito mais excelente do que todas e qualquer outra coisa. Então ali, Jesus está mostrando com isso que uma nova aliança, coisa muito superior, muito melhor, agora Ele veio trazer para o seu povo. E lhes disse: todos costumam dar pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, os seus discípulos creram nele, né? Deu princípio aos sinais. Os sinais é usado esse termo para indicar que ele não é apenas um milagre, mas ele mostra, ele aponta para a glória de Deus, para a glória de Deus em Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. É para revelar isso. Esses sinais é para apontar para Deus. Aquilo que aconteceu aponta para uma nova aliança agora
em Cristo Jesus, no sangue de Jesus. A festa diante do Senhor da festa, que é o próprio Cristo, ela é muito melhor. A alegria é muito mais profunda. E aí não tem problema de acabar o vinho, viu, Vilmar? Aí não tem. Porque ele pode todas as coisas. E isso remete à glorificação, né? Os discípulos então passam a crer nele. E esse é o meu desejo. Que o Senhor nessa noite fale conosco ao ponto que nós possamos ver a sua glória. A gente já foi alcançado. Eu sei que você já foi alcançado pelo Senhor, mas que Ele possa dar um renovo na sua fé nessa noite. E você possa olhar e ver a glória do Senhor nessa noite. E ser renovado para um tempo de muito servir, com toda a intensidade, com toda a alegria no seu coração. Então eu quero observar com você aqui, a partir dessa dica, né, que Maria dá para os serventes aqui: fazei tudo o que ele vos disser. Eu quero observar com você 3 pontos importantes no nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Jesus. O tema da nossa pregação, eu devia ter falado antes, esqueci, fala agora, né? Aí se der problema a conta, vocês mandam para o presbítero Slay, que é o vice-presidente da igreja. Mas é mudança radical. As mudanças radicais, elas só vão acontecer na nossa vida espiritual, primeiro, no tempo de Deus. É no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. A dica de Maria requer a atenção dos serventes que estavam ali servindo no casamento, para que eles ficassem atentos às orientações de Jesus. Não era para eles irem pressionar o Senhor. O que eles precisavam fazer era ficar atentos às ordens de Jesus. Abrir os ouvidos para ouvir o que Deus está falando. Gente, a correria tem sido tanto que às vezes nós não estamos ouvindo o que Deus está falando no nosso tempo. É Deus nos chamando hoje para que a gente pare para ouvir o que Ele, por meio do seu Santo Espírito, fala à igreja hoje. A todos nós hoje. Maria, num ato aí de compaixão, então ela provoca Jesus para agir a favor dos noivos. E Jesus então vai dizer para ela isso, né, que ela não é chegada a hora dele, que ela aguarde, ela está querendo passar na frente. Ela está ansiosa por conta de uma situação que ela está vendo acontecer. E assim também nós, as coisas estão acontecendo, a doença está chegando, o recurso financeiro que não vem, as contas tá vencendo, e a gente começa a querer pressionar de repente a Deus para que Ele faça alguma coisa nas nossas vidas. Não estou dizendo com isso que a gente não deve orar, a gente deve apresentar sim diante do Senhor todas as coisas, mas sem perder a consciência de que Ele é soberano e Ele está vendo o que se passa na sua e na minha vida. E Ele age ao nosso favor, né? Jesus, sendo Deus, aguardava a hora certa de agir e não agiria para satisfazer a pressão ou capricho de qualquer um, até mesmo de Maria. Embora a gente saiba que não é um capricho, é uma preocupação que ela está tendo, né? Mas se ela tinha consciência, talvez Maria estava pensando aqui, ele está demorando a começar, né? Eu vou dar um empurrão aqui, quem sabe, essa aqui é uma deixa boa demais, velho. Ela vai aproveitar que acabou de fazer um milagre. Pode ser que ela está também estimulando, querendo estimular o filho, porque ela sabe das promessas sobre a vida de Jesus. Mas ela confunde um pouco as coisas. Jesus é homem, mas Ele também é Deus. E como Deus, Ele sabe a hora das coisas acontecerem. Sabe ou não sabe, irmãos? Ele sabe. Completamente Ele sabe, né? Isso não desmerece Maria, gente, em momento nenhum. Isso aqui não é para desmerecer as atitudes de Maria, e nem a minha, nem a sua. Mas a gente precisa entender que é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para cá. Acontece no tempo certo, porque Deus não erra nos seus projetos. Ele faz as coisas
na hora certa. E isso ajuda a gente a descansar em momentos que você não recebe resposta. Você precisa descansar nessa verdade. Deus faz as coisas acontecer na hora certa. É porque ainda não é a hora. Mas Ele vai fazer. Isso não é um consolo para o nosso coração? É um consolo. Imagina se você não tivesse nem aonde se apegar. Não teria um consolo. Mas a gente sabe que Deus faz as coisas na hora certa. E Maria, com sua humildade peculiar, ela recua e orienta os garçons, então, como agir, caso Jesus contasse com a ajuda deles. Façam tudo que Ele vos disser. Fica ligado. Fiquem atentos ao que Ele falar. Vocês lembram Maria, lá em Lucas, no capítulo 10? Maria vem e senta aos pés de Jesus. Jesus vai lá na casa delas, né? Casa de Lázaro, Marta e Maria. E Maria senta aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos que Jesus está proferindo. E Marta ficou toda agitada, correndo num canto e correndo no outro, tentando fazer certas coisas de casa. E de repente ela vai lá e dá uma dura em Jesus. Fala assim: ô Senhor, o Senhor não importa não? Eu estou aqui me lascando de trabalhar, e essa folgada aí, ó, sentada aos pés do Senhor. Ué, às vezes não faz isso também, assim, a gente está trabalhando com aquele irmão, que irmão vagabundo aquele lá, velho. Que caboclo sem sentimento, vendo eu pegando esses trem com tanto peso, não sei o que, não vem. Às vezes a gente faz isso no geral, né? Mas aqui Jesus vai dizer para ela assim: olha, ela escolheu a boa parte. Por que você anda agitada? Por que você anda tão preocupada? Uma coisa só basta. E Maria escolheu a boa parte, que é estar aos pés de Jesus. Isso não incentiva a preguiça, e nem um incentivo a não fazer nada, mas é um incentivo para que nós não andemos ansiosos, e para que a gente saiba também valorizar o que de fato é importante na nossa vida, porque às vezes nós estamos valorizando o que não é importante, e nós estamos nos desgastando com coisas que não é o que é de fato para nós nos importarmos. A vida espiritual, gente, é a mais importante da nossa vida, e nós estamos pagando caro, correndo atrás de tantas coisas, e não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo. Invertemos e queremos arrumar a desculpa, né? Desculpa não. É outro termo, mais bonito. Justificativa. Muito bem. Aí nós achamos justificativa, nós, né, inventamos não, temos muitos motivos e tal. Só que isso não vai colar. Porque Jesus, ele não divide a sua glória com ninguém. A primazia é para Ele. Então, se isso não tem sido uma realidade no seu viver, ouça Deus falar o seu coração nessa noite, para que você possa fazer tudo aquilo que Ele mandar. Não é o que você acha, que agora o seu formato de vida já petrificou uma certa rotina, agora não tem como mudar. Quem quer dar isso? Tem que ter uma atitude, mas não pode aceitar. A gente não pode aceitar menos do que fazer tudo o que Jesus nos manda fazer. Não é parcial. Estou de férias das coisas de Deus e tal. Meu irmão, nosso tempo aqui é curto, a Bíblia fala isso, que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e aí não tem mais o que fazer. Então esse é o tempo que nós fazemos, porque esse é o tempo de Deus, e esperar em Deus agir nessa confiança, mas debaixo dos cuidados dele. Aquietar sobre o tempo dele. Às vezes você está agitado, está preocupado. Não aparece essa noiva, não aparece essa namorada, não aparece isso. Calma, Deus está te livrando das enrascadas. Ficar ansioso aí, Deus está te livrando, e você está achando que Ele está te esquecendo. Deus não esquece. É no tempo certo, na hora certa. Descansa no Senhor. Tá? Embora Maria seja, então, bem-aventurada, ela é uma pessoa
que levou a sua vida de obediência ao Senhor, que serviu o Senhor de todo o seu coração, mas ela não dá as regras para o Senhor. É o Senhor que tem a rédea de todas as coisas. E é no tempo dele. Tá bom? Olha, nós precisamos aprender a esperar no Senhor Jesus. Ele acompanha tudo o que se passa com o seu povo e ele agirá no momento certo. Estando ao nosso alcance, meus irmãos, de fazer, nós devemos fazer sim. Devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance para fazer na vida. De acordo com as Escrituras Sagradas, né, de baixo, sob a orientação da Palavra de Deus, devemos fazer. No entanto, há coisas e circunstâncias que fogem do nosso limite e controle. E se aos nossos olhos Deus também não faz nada, devemos descansar. Olha, tem esposo, quase que mata a esposa de tanta pressão por coisas que tem que acontecer, tem que fazer. Esposa que quase arrebenta o esposo por pressão, porque tem que sair, a coisa tem que fazer. Olha, e Deus, onde está nesse negócio? Não tem lutado, não tem trabalhado, não tem feito as coisas, a gente não tem ido. Calma, vamos arrebentar entre nós? Deixa o tempo de Deus, as coisas vai fazer. Deus vai fazer as coisas no seu tempo. Ele cuida do seu povo. E qual o testemunho que nós estamos dando? Se nós nos agredirmos entre nós, porque uma coisa não acontece, ou porque não acontece do jeito que eu gostaria, precisamos aprender a descansar no Senhor. Se está no nosso alçado a fazer, de modo que nós façamos dentro dos critérios bíblicos, vamos fazer. Mas se não tem o que fazer, tem que aprender a descansar. Não é revoltar contra Deus e ficar dando ordem para Deus que ele tem que fazer e virar uma vida de revolta. Em vez de revolta, por que a gente não adota uma postura de gratidão, de louvor a Deus? Porque ele sabe fazer e vai fazer na hora dele, né? Devemos descansar. No momento certo e talvez de outra forma inesperada, virá a resposta e a solução. Deus sabe o que faz e na hora certa de fazer, ele vai fazer as coisas acontecer. Então, a mudança radical passa também por nós sabermos esperar no tempo de Deus. Que Deus abençoe o seu tempo e o meu tempo de espera, que a gente possa fazê-lo confiando no Senhor. A mudança radical acontece quando compreendemos as orientações do Senhor. O verbo fazer pressupõe ação. A ação exige compreensão do que se deve ser realizado. Quando alguém não sabe o que deve fazer, seus movimentos não têm sentido, não tem, a força é canalizada de forma errada e a pessoa perde as convicções. Aliás, ela não tem convicção do que está fazendo. Não tem ânimo, talvez. Né? Fica desbaratinada. Não sei se vocês já tiveram experiência de vocês pedir alguém para fazer uma coisa assim. Vai lá e faz isso para mim. A pessoa já sai doida, depois volta assim. Eu vou fazer o que mesmo? Né? Então sai doido, não presta atenção, vai fazer o quê? Não sabe o que fazer, ué. Num jogo, numa brincadeira, num trabalho, não adianta alguém sair na frente de todos para impressionar alguém ou ganhar tempo. Se não sabe o que tem que realizar, verá que sua vantagem não valeu de nada. Primeiro, é preciso atenção, ouvir a instrução, certificar-se, compreender o que está sendo requerido. E quando nós não ouvimos corretamente, os resultados estarão comprometidos. Então a gente precisa prestar muita atenção. Não é verdade? Prestar muita atenção naquilo que o Senhor está dizendo. As orientações do Senhor, elas já estão registradas em sua palavra. E para evitarmos errar e pecar contra o Senhor, devemos dedicar a máxima atenção para compreender certinho suas instruções e então teremos um entendimento muito mais
aprofundado, melhor, e com segurança podemos avaliar os caminhos, as possibilidades, ter uma visão mais ampla e tomar as decisões com mais sabedoria, né, que venha a exaltar o nome do nosso Senhor. Por isso nós devemos fazer tudo o que Ele nos disser para fazer. Mas para isso nós então precisamos compreender as suas orientações. Você tem compreendido as orientações do Senhor sobre a sua vida? Alguém gostaria de mencionar o que Deus requer de você como um cristão? Qual que é o principal objetivo da sua vida? Um de cada vez. O objetivo de nós como crente, porque isso passa muito pelo que nós ouvimos da palavra até hoje. O que nós temos que fazer? Pregar o Evangelho. Qual que é a missão que nós temos? Não é pregar o Evangelho? É pregar o Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Falar para as pessoas aquilo que Jesus Cristo fez na nossa vida. Contar para as pessoas o seu testemunho de vida. Como era a sua vida antes de você encontrar a Cristo? Qual é a esperança que você tem hoje? Então eu tenho um objetivo básico na minha vida. E aí eu vou analisar todo o meu viver e medir se ele está dentro dessa realidade. Isso eu faço constantemente. Isso é uma coisa que nós temos que medir constantemente. Se nós estamos no trilho ou fora dele. Isso é o básico. E segundo as Escrituras, né, e a confissão de fé de Westminster, acho que é a pergunta primeira, né, do Catecismo Maior: qual é a finalidade do homem? Glorificar a Deus, né? Desfrutar de Deus e glorificar o teu nome. Ou seja, viver para a glória de Deus. Coríntios 10:31 diz isso. Quer comais, quer bebais, não façais outra coisa qualquer. Nós temos uma razão de viver, que é a glória do Senhor. Então tudo que estiver fora disso está fora dos objetivos do nosso viver. E aí, será que eu tenho ouvido isso? Será que isso desceu para o meu coração? Será que de fato eu busco isso no meu dia a dia? O que ocupa o meu coração? Transformação radical passa pelo ouvir corretamente as orientações do Senhor. Porque senão nós podemos estar correndo e fazendo qualquer coisa menos o que nós fomos mandados fazer. E a gente está achando que está fazendo bonito e estamos juntando tudo no saco furado. Essa é a grande verdade. Perda de tempo. Vaidade. Vaidade que não leva a nada. Né? Então é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a mudança radical é quando nós reconhecemos, quando nós fazemos ou realizamos as orientações do Senhor. Então nós sabemos que Ele tem o tempo dele e nós precisamos esperar no tempo dele. Nós sabemos também que essa transformação radical na nossa vida acontece porque nós estamos guardando, compreendendo o que Ele está ensinando, e o ensinamento é a sua palavra, como deve ser o nosso viver. E em terceiro lugar, é quando nós vivemos isso que nós estamos aprendendo do Senhor. Devemos cuidar para não nos dedicarmos a fazer o que o Senhor não disse para fazer. Muitos de nós estamos cansados e frustrados de tanto fazer e não ver nenhuma mudança, nenhum resultado. Nesses momentos, meus irmãos, é importante, no momento de crise, a gente avaliar isso. Como estamos, de fato, levando a nossa vida, se ela está sendo dedicada para a glória do Senhor ou não. Nesses momentos, nós precisamos fazer um balanço da nossa caminhada. A caminhada com Deus. Precisamos sempre analisar o porquê fazemos o que nós estamos fazendo.
Porque nós agimos do jeito que nós estamos agindo. O que isso tem a ver com a fé que eu professo? Quando nos analisamos, nós damos a oportunidade a nós mesmos de abandonarmos tudo aquilo que consome nossas forças e nos levam à estagnação da nossa fé. Porque a ordem do texto, desse verso 5, façam tudo o que ele vos disser. Então isso não é parte, é tudo. Não é mais ou menos, é pleno. E aí requer de nós essas posturas. Esperar em Deus no tempo dele, conhecer a sua palavra e praticar aquilo que nós temos conhecido. Temos que fazer. Esse é o nosso exercício diário, né? Então, aquilo que está fora, nós temos condições de reajustar, realinhar com a palavra do Senhor. Às vezes estamos tão preocupados e ansiosos que ao invés de ouvir e obedecer ao Senhor, a voz do Senhor, passamos a lhe dar ordens para ele fazer o que nós queremos que ele faça. Gente, se Deus for fazer o que nós queremos que ele faça, nós vamos arrebentar com o mundo. Sobra nada. Porque o que nos sustenta é porque Deus vela pela sua palavra. E ele nos afronta na sua palavra, para que nós nos arrependamos, para que nós tenhamos amor uns para com os outros, para que nós possamos perdoar uns aos outros. Porque se Deus não entrar na questão, nós vamos arrebentar uns aos outros. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós perdoamos porque Jesus nos perdoou na cruz do Calvário. Então nós dependemos dele em todas as circunstâncias. Não pode ser a nossa vontade, mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Não é verdade? É isso que as Escrituras nos ensinam. Então, não podemos dar ordens. Faz isso desse jeito e para ontem. Muitas das vezes é o que nós queremos. Nenhuma transformação ocorrerá se não ouvirmos a voz de Jesus, se não entendermos suas ordens e se não realizarmos todas as suas orientações. Não é a parte. Devemos fazer tudo o que ele nos mandou fazer. Bom, mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Fazei tudo o que ele vos disser. Que assim como Maria, percebamos nosso lugar. Percebamos quem é Jesus, porque ele está atento a tudo o que nos acontece e tem o momento certo para agir, e ele não falha, porque ele é fiel. Que possamos aquietar a nossa alma, sossegar o nosso coração de tantas interferências e de tantos barulhos. Hoje eu achei louvável a atitude do presbítero Rames, né? Ele falou assim: pastor, não estou nem olhando no celular para poder dar uma acalmada. Tanta coisa, né? Sua cabeça está cheia de informação, cheia de acalmar. Às vezes a gente não escuta o Senhor. Gente, quando nós não escutamos o Senhor, nós vamos fazer as coisas mesmo, na força e na raça. Mas isso não vai levar a gente a lugar nenhum, a não ser a destruição de nós mesmos, ao sofrimento profundo. Que a gente possa abrir os nossos corações, aquietar nossa alma, para que nós possamos ouvir a sua voz falando, e através da sua graciosa ajuda possamos viver suas orientações com toda alegria e disposição. Porque gente, que é só com a ajuda de Deus. Mas quando nós contemplamos o Senhor, vemos a sua ação na nossa vida, transformando o nosso dia a dia, nós vemos a glória do Senhor Jesus no nosso meio.
Mas só é possível essa transformação radical na nossa espiritualidade, na nossa vida como um todo, se nós nos dedicarmos a confiar na soberania de Deus, na direção dele. Ele está cuidando de você, ele está cuidando de mim. E aonde não dá para passar, não força a barra não. Spurgeon fala, quem passa na frente da nuvem, porque o povo quando saiu do Egito, era assim, eles eram dirigidos pela nuvem. Durante o dia era uma nuvem que projetava sombra, era a presença de Deus, a nuvem era a presença de Deus, sinalizando que ele estava ali junto com o povo e projetando sombra para o povo, porque o calor no deserto durante o dia é para esturricar o negro. E à noite era uma coluna de fogo para poder iluminar e aquecer do frio, porque daí o frio também à noite a proporção é descomum. É a presença de Deus providenciando direção, refrigério, aquecimento e iluminação. Então Spurgeon fala assim, olha, aquele que passa na frente da nuvem corre o risco depois de não saber nem voltar. Então a nuvem parava, o povo tinha que armar acampamento. Quando era a hora do povo sair, o povo está agoniado, não quer ficar ali mais, que condições ruins e tal, e quer carne, quer isso, quer aquilo outro, isso, e faz aquilo que nós sabemos fazer, né? Reclamar e reclamar. Mas quando Deus levantava a nuvem, ou seja, a nuvem se projetava em movimento, eles tinham que levantar acampamento e seguir. Gente, Deus continua nos dirigindo. Só que não uma nuvem, mas Ele está em nós por meio do seu Santo Espírito. Mas é preciso ouvi-lo, é preciso parar, sossegar o coração, é ter vida com Ele. Que o Senhor nos ajude a servi-lo, a obedecê-lo. Jesus Cristo entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Para que nós pudéssemos, nós não vamos ficar no átrio, não. Nós adentramos no Santo do Santo, na presença do Todo-Poderoso por meio de Jesus Cristo. Estamos na presença de Deus e guardados pelo Senhor, sendo orientados pelo Senhor, alimentados pelo Senhor, cuidados, zelados, e vai nos conduzir, meus irmãos, em segurança até a eternidade. Então não sei como está o seu coração, como está a sua vida com Deus, não sei o que você tem colocado como prioridade no seu caminhar, mas Deus te chama nessa noite para que você possa ouvir os conselhos de Maria. Faça tudo o que Ele vos disser, e para fazer precisa entender que Ele é soberano e Ele faz as coisas no tempo dele, e que nós precisamos ouvir. Para ouvir a voz dele nós precisamos ler, nós precisamos ter tempo com o Senhor, aquietado essa barulhada toda, e precisamos agir, colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Convido você a fechar os seus olhos, para que possamos orar ao nosso Deus. Esse é o tempo que o Senhor te desafia você, desafia a mim. Deus fala ao nosso coração, para que nós tenhamos hoje, nesse momento, um posicionamento diante dele. O que Deus está te chamando para se posicionar? Como você tem levado a sua caminhada até aqui? Deus te chama para uma mudança radical na sua vida. Não leva mais a vida do jeito que você tem levado. Passa meses e meses e você continua dando as justificativas. Anos e você continua dando as justificativas. Hoje pode ser o nosso último dia aqui, porque a nossa vida ela é muito frágil. Louco, essa noite pedirão conta da tua alma. E o que você tem? Que nós possamos estar na presença do Senhor com toda tranquilidade, porque nós temos buscado ouvir, conhecer e obedecer, não só parte, mas plenamente, toda a ordem do Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, nós nos
curvamos diante do Senhor para ouvir a tua palavra. Ouvimos, ó Deus, o seu chamamento aos nossos corações, as suas orientações, ó Deus, aos nossos corações. As nossas vidas, vivemos num tempo de muitas, ó Deus, muitos atrativos, muitos embaraços, mas nessa noite nós queremos declarar que faremos tudo, absolutamente tudo o que o Senhor nos disser, tudo que o Senhor tem nos dito na sua palavra, para a tua glória, Senhor, para a exaltação e glorificação do teu nome. Assim nós oramos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor.